Bem, a história de Esther, eu quero que vocês vejam assim, o contexto, não é, para poder saber o preço que é uma pessoa deixar de ser servo para ser amigo. Muitas vantagens ser amigo, mas tem um preçozinho alto. E foi isso que aconteceu na vida de Esther e acontece nas nossas vidas. Para sermos amigas de Deus, para sermos assim íntimas de Deus, tem um preço alto. O próprio Jesus disse que o caminho é estreito. Então é estreito, mas nós não vamos deixar de passar pelo caminho estreito porque não estamos sozinhas. Temos um companheiro, o Espírito Santo. Ele exigiu algo que nunca nos capacitou, ele não pediu, não falou coisa para nós fazermos que ele não capacitasse, exceto aqueles que não têm o Espírito Santo. Mas quem tem o Espírito Santo pode todas as coisas. É verdade ou não é? E jovens, então, ele diz que vocês são fortes. Já são fortes pela energia física e são fortes porque têm o Espírito Santo. Então, na boca de um jovem não pode nunca ter alguma coisa que eu não posso. Eu posso, eu consigo, eu faço no poder do Espírito Santo. E aí se torna amigo. Porque confiou, porque deu valor a quem está dentro de você. Quem está dentro de você mesmo? Quem está dentro de vocês? Então com ele vocês podem todas as coisas? Então vamos lá, né? Vamos ver Esther, como foi que aconteceu na vida dela. Nós sabemos que Esther, ela viveu separada, né? Ela não viveu, foi separada para o rei. Nós estamos no contexto físico, mas está dando a entender sobre o contexto espiritual. O rei dos reis, que é o Senhor, nosso Deus. Esther estava vivendo no contexto onde ela estaria em um reinado físico, com o rei Assuero, um rei passageiro, que morre, mas sendo assim uma referência, uma maneira de apontar para nós, no caso que temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não é um reino passageiro, é um reino eterno. Então, por maior razão, nós precisamos estar separados. Eu vou falar muitas vezes separadas porque eu estou aqui ainda naquele clima de rei de mulheres, né? E para mim a alegria, maior número sempre onde eu chego é de mulheres. E aí eu falo realmente mais para as mulheres. Mas os homens gostam, porque os conselhos que eu dou para as mulheres vai ser melhor para eles não pecarem, né? Porque se as mulheres vivessem como elas querem, eles iam pecar mais. Mas eu estou aqui como atalaia do Senhor para dizer às mulheres como elas devem viver, para evitar que os homens pequem mais. Vão pecar muito menos se estiverem comigo na rede de mulheres. Vão aprender muito mais, em nome de Jesus. Então a Esther, eu quero dizer para vocês que no caso de Esther, vocês devem ler, vocês são leitores da Bíblia, né? Com certeza acompanham, tem uma discipuladora que tem vídeos no YouTube de Gênesis e Apocalipse. Nessa altura vocês estão lá, tudo na pontinha da língua, né? Onde é que nós estamos vendo no discipulado? Em Êxodo, não é? É que alguém sabe? Bom, mas de qualquer maneira hoje vamos saber algumas coisas da Bíblia. Então nós sabemos que Deus, Ele, mesmo quando não parece, quando nós não percebemos, a mão de Deus está conosco. Você não está percebendo, não? Em cada coisa que você está passando na sua vida, que você passou, que está passando, é Deus agindo e conduzindo para você viver um propósito. Sou separada para um propósito. Qual é o propósito? O rei e o seu reino. Viver com ele, separadas para ele, o rei e o seu reino. Então, isso que você tem passado aqui esses dias, antes de chegar até aqui, não é? E depois que chegou aqui, em qualquer lugar, Deus está sempre agindo. Está sempre agindo, sempre falando, sempre direcionando, usando pessoas para direcionar, que foi o caso de Esther. Esther não tinha pai, era órfã, perdeu papai e mamãe. E às vezes a gente pensa que perder papai e mamãe nem sempre é o pior. No caso de Esther, a pessoa queria ser usada para orientar Esther,
era um Mardoqueu, que tinha coragem de falar o que ela precisava ouvir. Então ela não dependia de uma mãe, porque tem mãe que não fala o que a filha precisa ouvir. Tem pai que não fala o que o filho precisa ouvir. Mas tem um Mardoqueu, uma Mardoqueia, que fala o que a gente precisa ouvir, e agora aí não vai ter como chegar diante de Deus e ninguém me falou nada. Não é isso? Vocês têm uma mulher de Deus que fala tudo que vocês precisam ouvir, encorajada pelo poder de Deus. Então foi assim a vida de Esther. Ela perdeu pai e mãe. O contexto da história dela é muito triste, porque já vivia escrava da Babilônia de início. Seus antepassados, e ela estava incluída também. E depois a Babilônia ficou escrava do Império Medo-Persa, e agora ela é escrava de escravos. Ela e os seus antepassados, escrava de escravos. Imagine um contexto desse. E você está achando ruim essa situação. É porque se não fosse ela, se não fosse ele, se não fosse meu pai, se não fosse minha mãe. Então, já notaram que Deus está agindo? Está agindo onde você não está percebendo. Então, comece a perceber, porque vocês vieram aqui para estarem separadas para o rei, para o reino. Que reino? Que rei? Jesus. Que reino? O reino dele. Separadas para isso. Assim como Esther foi separada no período dela, também já estava se entendendo que era uma pessoa amiga de Deus. Foi separada para ser uma amiga de Deus. Ela foi capaz de salvar uma nação. Salvou uma nação. Renúncias. Renúncias. Quer salvar sua casa? Tem renúncias. Não pode ser a mesma filhinha que você era antes de ser crente. Tem que ser diferente. Para ver seu pai, sua mãe, sua família, seus irmãos salvos, tem que ter renúncia. Esther, para salvar uma nação, ela teve renúncia. Ela se entregou à morte. Não morreu porque Deus tinha propósito, mas ela disse: se morrer, morri. Vou lá onde está o rei. Se ele não me receber, o rei naquele período, naquele tempo, se a pessoa fosse ao rei sem ser chamada, aí ele não estendesse o cetro, a pessoa era morta. E ela não tinha sido chamada. E ela foi por causa da sua nação. Então cada um de nós devemos saber que há momentos na nossa vida que nós temos que perder a nossa vida para ganhá-la. Quer ganhar? Perca. Perde a vida para ganhar. Que vida perde? Essa vidinha aqui que já é passageira, né? A gente tem medo de perder. Não tenha medo, porque ela vai ser passageira mesmo. Pode viver 200 anos, mas ela vai passar. Então é melhor ganhar a vida eterna. É melhor ter a vida eterna do que ficar lutando por essa vida. Não precisa lutar por ela porque você tem propósito. Deus vai dar o tempo que é preciso para o seu propósito se cumprir. Não precisa ficar lutando por ela. Não tenha medo, não. Renuncia tudo por Jesus, pelo propósito, quer salvar a sua família, quer ser essa amiga de Deus. Quer ser amiga de Deus? Renuncia tudo para ver as pessoas salvas. Esses são os maiores amigos do Senhor. Sua colega, seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, renuncia tudo. Faça com que eles vejam que você realmente é alguém que é separada para o rei e separada para o reino do Senhor Jesus. Eles vendo isso, vocês não perdem tempo. Está na faculdade e eles estão vendo isso, então quando você chegar na rede de mulheres, está assim de coleguinha junto com você. Se eles verem isso em você. Mas se não faz uma diferença, é igual. Ah, mas elas me veem assim, eu sou assim igual a elas, mas por dentro eu sou diferente. Você espelha por fora aquilo que você é por dentro. Por fora você mostra o que é por dentro. Tem muito valor isso. Eu cheguei na rede de mulheres nesse mês passado, com um vestido bem folgadão, me sentindo bem, né? Estava bem, mas ninguém gostou. E aí ninguém disse nada. Hoje eu cheguei aqui com a calça comprida, com a blusinha assim: apóstola, a senhora está linda. Eu no meu vestidão lindo, ninguém gostou. Eu com essa calça comum, essa roupinha comum, gostaram? Glórias a Deus, né?
Bendito seja o nome do Senhor. Então, vivamos para o Senhor, não é? Vivamos para o Senhor, sempre para Ele, porque nós somos separados para o Rei, para o reino, para salvar a vida. Nós temos propósito, queridos. Esther viveu num tempo, agora comece a notar, viu? O tempo que Esther viveu. Esther viveu num tempo muito difícil, um período após exílio, aí já é cópia mesmo, ditado aliás. Esther viveu num tempo bem difícil, num período pós-exílio, além do cativeiro babilônico, teve também o cativeiro medo-persas. Então, 2 cativeiros, o babilônico, e depois vem o persa que domina a Babilônia, e aí ela ficou escrava da escrava. Ela e toda a sua descendência, os seus antepassados, escravo de escravos. Isso é importante vocês copiarem, porque depois vocês vão entender tudo quando eu finalizar, não é? Se vocês não copiarem, depois vão ficar voando. E tem o final, né? E vai ter dependência dessa cópia. Então, está agora a situação dela, escrava de escravos. O seu nome era Radassa, seu nome judeu, né? Esse nome de Esther foi eles que deram depois, no cativeiro. Mas o nome dela, da descendência de judeu, é Radassa. Ela nasceu no exílio. Os seus antepassados vieram e lá ela nasceu. Então ela perdeu, ela não sabia nem as coisas que aconteciam de lindo lá em Jerusalém, as maravilhas que aconteceram com o povo de Deus, nem os castigos que Deus deu para os judeus, e nem também as bênçãos ela não sabia, porque ela nasceu já no cativeiro. Estão vendo que contexto? Nem saber bem da sua origem ela sabia. Mas como é que ela se tornou amiga de Deus? Por causa de um Mardoqueu. Mardoqueu conhecia e passou tudo para ela. Quantas de vocês não sabem muitas coisas, mas tem um apóstolo que conhece e passa para vocês? E se vocês ouvirem, serão como as Estés, e vocês os outros serão como os Daniéis, como Daniel. Homem escolhido de Deus, mulher escolhida de Deus, se ouvirem as maravilhas que Deus já fez e que está fazendo. A história dela ocorreu durante o reinado de Xerxes, que é o mesmo Assuero. A história de Esther ocorreu nesse período que ele estava governando. Esse rei Xerxes, ou seja, Assuero era o rei da Babilônia, e ela estava em uma das capitais o rei da Pérsia e Medo-Persa, que dominou a Babilônia, tinha várias capitais, e uma delas era Persa, e ela nesse que Esther estava vivendo, com o seu tio, que a adotou, pois ela não tinha pai nem mãe. Quem não tem lápis, que não está copiando, não tem caneta, não tem nada, oh meu Deus, é uma pena. Depois copia das outras que estão copiando. Então, para entendermos as suas raízes, precisamos voltar ao tempo de cerca de 120 anos antes do reinado de Assuero, para saber sobre Esther direitinho, para vocês não pegarem e ler e dizer, não estou entendendo nada. Tem que saber isso, essas coisas, esses detalhes que eu estou dizendo a vocês. Por isso eu estou pedindo para vocês anotarem, para quando vocês lerem o livro de Esther, ficarem bem conscientes do que está se tratando ali. Então já notaram que para vocês entenderem, preciso voltar o tempo, cerca de 120 anos antes do reinado de Assuero. Uma parte dos judeus deviam ser levados cativos para Jerusalém, foram levados cativos para Jerusalém, de Jerusalém para a Babilônia, desculpe.
Foram levados de Jerusalém para a Babilônia. Como vocês já sabem, e Esther não era nascida, nasceu já estando já exilada. Seu pessoal, seus antepassados já exilados lá. E depois de 70 anos, foi libertos, né? Mas libertos e agora livres da idolatria, porque a razão pela qual, não precisa copiar essa parte não, estou explicando. A razão pela qual eles foram para o cativeiro é porque eles estavam idólatras. O povo de Deus era idólatra, era ídolo de toda maneira. E hoje não é diferente com a igreja, a gente idolatra nosso próprio corpo, não é verdade? Aqui, por exemplo, a gente veste uma roupinha como hoje assim, todo mundo achou legal, porque estava vendo que eu sou magrinha. Mas o vestido rodadão, não ligaram porque não mostrava que eu sou magrinha. Ai, meu Deus, é uma idolatria do corpo terrível na minha vida, nas nossas vidas. E o povo judeu era idolatria com ídolos mesmo, com tudo, ídolos do coração como nós temos, e ídolos mesmo que eles se prostravam diante deles, mesmo sabendo que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, mas eles faziam isso. Isso depende de um estudo começando de Gênesis a Apocalipse. Por isso que nós temos na internet de Gênesis a Apocalipse. Se estudar assim vai entender melhor, mas aqui nesse pequeno espaço de tempo, eu quero apenas que vocês entendam a história de Esther, pelo que ela passou. Conseguiram copiar até aí? Então, a partir do momento que, agora pode copiar novamente, a partir do momento que os persas, os médios persas, dominaram a Babilônia, que a Babilônia ficou escravizada, que Esther agora estava escravizada 2 vezes, né? Era de escravo, ainda por outro escrava 2 vezes. Nesse momento que aconteceu isso, dessa escravidão total, tinha um rei chamado Ciro, que era o rei da Pérsia, que liberou os judeus. Pode copiar também isso. O rei Ciro liberou os judeus para eles irem embora. Acabou a escravidão, já passou 70 anos, ninguém mais queria idolatrar nada, já tinham aprendido as lições, a idolatria não estava mais prevalecendo na vida deles. Então agora chegou o momento deles voltarem. Deus começou a liberar. Imagine que é escravo de escravo, mas só que os persas não quiseram ficar com eles. Estão livres, podem ir embora. Só quero mesmo os babilônicos. Pode ir vocês judeus embora. Só que alguns judeus já tinham perdido sua identidade, já não sabiam mais nada. Pode copiar isso também. Eu vou falar devagar. Então, no momento que persas, medos dominaram o rei Ciro, já fizeram isso? Liberou os judeus. Porém, os judeus já tinham perdido sua identidade, a maioria deles. E não faziam mais questão de voltar para sua pátria. Alguns ficaram, não foram embora. Eu estou mal do ditado, né? Porque eu quero falar do que está escrito, quero falar das minhas coisas. Vocês têm razão, embaraçou um pouquinho aí. Então agora havia isso, né? Esse problema. Alguns judeus ficaram porque não queriam mais, já estão perdidos, não sabiam mais nada da sua origem. E a turma de Esther estava incluída nisso. Ficou em Suzã, que era uma das capitais dos persas, dos médios persas. Agora, por que tudo isso? Por que essa confusão toda? Por que aconteceu isso? Antes de ter esse castigo dos judeus, uma observação, se quiserem copiar também copiem. Antes dos judeus terem esse castigo de ir para o cativeiro, Babilônia, depois agora entra os persas também, os médios persas. Antes disso, aconteceu porque eles entraram na idolatria, não somente eles, o povo em geral, mas um rei chamado Salomão. Vocês lembram disso? Já estudaram sobre isso? Então Salomão também detonou, porque era um rei,
E ele teve a idolatria que chamou a atenção de todos nós. Ele se meteu com tudo quanto era mulheres idólatras. Teve, não sei quanto, você sabe o tanto de mulheres que Salomão teve? Todo mundo sabe disso, né? Então, todas elas idólatras, e ele se metia com os ídolos de todas elas. Então, ele fez algo muito ruim, muito terrível. Deus tinha que castigar. Então, é por isso que eles foram cativos, que eu falei sem dizer o motivo. Por isso que o povo chegou à idolatria no máximo. No máximo, é o que está acontecendo agora. Nós estamos numa idolatria no máximo. Nosso corpo, já sabe, né? Não é falando assim só em termos de um grupo, não. É o mundo inteiro. Academia não tem pecado nenhum, Pilates não tem pecado nenhum, mas só que a gente vai para a academia idolatrando o corpo. É verdade, não é? Tem necessidade da gente vai? Não tem, né? Podia fazer exercício de outra maneira, mas a gente aproveita para olhar para o corpo, idolatrar o corpo e deixar que outros idolatrem o nosso corpo. Então estava nessa mesma fase de idolatria, só que a diferença é que agora é nós mesmos, idolatramos nós mesmos. E naquele período eram os ídolos lá, pendurados, aquela coisa toda. Então Deus, por isso, castigou. Por isso que o povo de Deus foi parar na Babilônia. E por isso que o povo de Deus ficou escravo 2 vezes, Babilônia e Medo-Persas, porque viveu na idolatria. Mas agora, Deus tinha prometido a Davi, que ele não fez a promessa que a descendência dele seria abençoada. Então, por mais que ele estivesse errado, Deus deu chance para Davi. De que maneira? Nessa confusão toda de Israel viver essa vida terrível de pecado, o reino foi dividido, o reino de Israel, em 2: reino do sul e reino do norte. Tudo isso é Bíblia. Vamos para o discipulado que vocês aprendem. Reino do sul e reino do norte. Então, o resultado: o reino do sul era aquele que vinha da descendência Davi, como é? Davi, eu não sei dizer a palavra direito. Então, veio o juízo sobre eles. Deixa eu olhar anotando para não ficar atrapalhando a cópia de vocês, o ditado de vocês. Veio o juízo sobre esses 2 reinos, norte e sul. Porém, como Deus deu a promessa para Davi, então manteve o reino do sul com 2 tribos, que era da linhagem de Davi. É melhor eu ler porque não atrapalha vocês. Então, a tribo de Davi, a tribo do reino do sul, era protegida, foi mais protegida por Deus por causa de uma promessa que ele fez a Davi. Então Deus não deixou que fosse destruída. Por isso que eles foram no cativeiro. Porém, o reino do norte foi totalmente destruído pela Síria. Deus faz. Deus não brinca com Deus não, que ele faz. Eles fizeram demais. Quando a gente perde a essência, a adoração a Deus, e começa a adorar ídolos no nosso coração, então Deus faz coisas que foi Deus que fez, foi. Deus permitiu que o reino do norte fosse totalmente destruído. Mas como ele tinha feito uma promessa a Davi, e a mesma coisa com nós não fomos destruídos como igreja, porque Deus mandou Jesus, o sangue dele é que está nos sustentando. Se não fosse isso, a igreja também não estaria mais aqui. Não estaria mais abençoada, não. Mas eu confie, por isso que Jesus recebe, manda ele receber agora, pede a ele para receber esse momento aqui que vocês estão aprendendo sobre isso, que é um momento de muito esforço, um calor desse, vocês copiando, e recebe, Senhor, a minha adoração, através desse meu esforço, de copiar esses assuntos, porque só por ele, só por causa dele que a igreja ainda existe, porque também o que já fez, o que foi que a igreja fez, apóstola? Oh meu Deus, se for contar os detalhes, a igreja fez tanta coisa que a gente está vendo o mundo sendo destruído. Deus disse que se a gente orasse, se humilhasse, o mundo seria sarado. E por que não está sarado? Porque a igreja está em falta. Ou eu estou inventando? Está escrito lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo se humilhar e orar, que ele sara a terra. O povo se humilhou e orou, a terra continua. Veio uma pandemia, a gente nem levou em conta, voltou a fazer as mesmas coisas que fazíamos. Não teve pandemia que tivesse amedrontado a gente. Faz o que bem entende. O povo continua no pecado e a gente só desfilando. E aí Deus, na sua misericórdia, como prometeu a Davi, não destruiu o reino do sul por causa de Davi,
na sua misericórdia não destruiu a igreja, está nos separando para o seu reino, nos separando para o rei, por causa do sangue de Jesus. Entendeu? Não são só vocês não. Nós estamos por causa da misericórdia do Senhor, o sangue de Jesus. Todos nós. Aconteceu isso então com o reino do sul. Deus poupou, só fez o castigo, só deu o castigo, que foi passar 70 anos no cativeiro. Mas saiu de lá pianinho, bonzinhos, não queriam mais adorar ídolos. Aí tá vindo umas coisinhas aí, veio a pandemia, a gente não se tocou, ficou ainda assim, se achando. Vem mais coisas aí, a gente vai melhorar, vai ficar do jeitinho de Deus, porque Ele tem uma promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então a gente vai ficar no jeitinho dele. Agora ninguém espere que vai passar de mão beijada, não. Vai ter o que Deus disse. As coisas que iam acontecer, está escrito, que vão acontecer, está escrito. Algumas já aconteceram, algumas estão acontecendo e outras vão acontecer. E a gente somente pedindo misericórdia. Todo dia eu peço misericórdia, Senhor. Oh Jesus, misericórdia. Hoje eu não falei de ninguém, com pessoa alguma sobre o teu amor. Passei o dia hoje e não falei. Misericórdia, Jesus. É isso que Ele quer de nós, separados para o rei, para o reino, para fazer crescer o reino. E a gente passa o dia e não vê uma pessoa na nossa frente que a gente possa falar de Jesus, até pelo nosso comportamento, que as pessoas não acreditam. Eu vou falar o quê? Eu estou desse jeito aqui, ninguém vai acreditar. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Mas, graças a Deus, nós estamos falando de Esther, alguém que realmente foi amiga do rei, e nós vamos imitá-la, em nome de Jesus. Nem eu disse amém. E nós vamos imitá-la. Nossa, agora eu gostei. Amém, Senhor. Nós vamos imitá-la. Então já sabe a razão por que foram castigados, por causa da idolatria do rei Salomão e demais idólatras, toda a nação idólatra. Por isso que foi os 70 anos de cativeiro. E já sabe por que Esther estava nesse contexto aí, porque também fazia parte do povo de Deus. Ela não era inocente não, ela não tinha nascido ainda, mas não nasceu inocente não. Todos nós já nascemos com pecado original. Ninguém se engane que a criança, ela já nasce com pecado original. Então todos precisam de Jesus. Se Jesus não passar em nossas vidas, pode ser o maior aparentemente inocente, vai para o inferno. Sem Jesus vai, porque somente Jesus pode nos apresentar diante de Deus, dizer: Senhor, eu derramei o sangue por ela, por isso aceita Jesus. Mas eu já aceitei, renova essa aceitação. Está vendo que está precisando? Não, está na hora de renovar. Digo, eu quero aceitar de novo. Então, quando o rei Ciro liberou, os que não quiseram ficar, não foram de vez. Assim como foi na vinda, para eles virem para o cativeiro, não vieram de vez. Veio a primeira leva, o grupo, né? Vamos dizer, grupo que fica mais conhecida a palavra. Veio o primeiro grupo para o cativeiro, o segundo grupo, o terceiro grupo. Aí agora para voltar, também vai o primeiro grupo, quem ia liderando, o sacerdote, o sumo sacerdote Zorobabel. Tudo isso é Bíblia. E jovem é forte, jovem tem energia para estudar a Bíblia. Então, o primeiro grupo, foi com o sacerdote, sumo sacerdote Zorobabel, para restaurar o templo. Já leram Neemias, já leram Esdras? Ô jovens, por favor, já leram? Porque leram, não vou nem me preocupar, estão sabendo tudo. A Bíblia, eu quero dizer para vocês que a Bíblia toda é palavra de Deus. Não leia somente os versículos que vocês gostam e amacia o ego, não. É de Gênesis e Apocalipse. É que a gente vai entender realmente quem é Jesus.
Então o primeiro grupo foi com Zorobabel, sumo sacerdote, para restaurar o templo. Então voltando para Jerusalém para restaurar o templo. A primeira coisa é restaurar o templo. Já estavam arrependidos, já tinham largado a idolatria, agora vai restaurar o templo do Senhor para adorarem a Deus. O segundo grupo foi com Esdras para purificar o povo em Jerusalém. Tudo precisando de purificação. E aí vai Esdras para poder fazer essa purificação com a palavra, e nada sem a palavra. Sem a palavra você não sabe nada. Diz para as pessoas na cara da pessoa: eu não faço isso, eu não consigo fazer isso, porque não tem palavra. Se tiver palavra, consegue tudo. Eu não consigo, está muito difícil, porque não tem palavra. Se estudar a palavra, no instante, que é a palavra que muda nossas vidas. A palavra é Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Se a gente tiver o hábito de ler a Bíblia diariamente, com seriedade, a gente nunca vai dizer não posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu nasci com a metade da tireoide. Eu disse eu posso, porque Jesus Cristo disse que cura toda doença, toda enfermidade. Cheguei aos 77. Nasci com a metade da tireoide. Cheguei aos 77 porque posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque creio que Jesus Cristo cura toda enfermidade, toda doença. Por isso cheguei até aqui e vou chegar mais em nome de Jesus. Mas tem que ter a palavra, tem que viver a palavra. Não é pegar a palavra só naquela coisa que você gosta para fazer algum benefício para você, para a carne. Que a doença curando vai fazer bem para o corpo, né? Aí essa palavra é seguro. Ele cura toda doença, toda enfermidade. Mas eu tenho que pegar a palavra que diz assim: se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. E confessar pecado. O nosso êxito é confessar pecado. É não dizer, mas isso é besteira. O pior de tudo é quando você está fazendo uma coisa errada e ainda diz que eu não sinto que isso é errado. Quando a pessoa me ajude, eu sei que não é legal, mas eu não estou sem força. Aí a gente vai ajudar. Mas quando a pessoa diz assim, isso é besteira, todo mundo faz qualquer coisa. Todo mundo faz. Todo mundo beija na boca. O que tem beijar na boca? Tem nada, só o início do ato sexual. Não tem nada beijando na boca, porque é só o início do ato sexual. Você não casou, não é o dono dela e está beijando, está começando um ato sexual com ela. No caso, a mulher, você não casou, não é o dono dele e está começando um ato sexual com ele. Mas não é nada demais. Quando ela achou isso, achei em Mateus 5, 28, quando Jesus Cristo diz: se o homem olhar para uma mulher e pensar, já fez. Se eu beijar na boca e não pensar, não sou homem. Se eu beijar na boca e não pensar, não sou mulher. Tem que procurar sua identidade, se acertar. Porque toda mulher e todo homem que beija pensa, então pronto, já pegou, pede perdão e não faz mais. Quem se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Quem se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Não é pedir perdão hoje e amanhã beijar de novo. Mas está difícil deixar. Quem mandou começar? Quem mandou começar? José, ele quando a mulher encostou, ele correu, ele não lutou. Você quer lutar contra o pecado? É correndo dele, não é você chegando para ele. Aí fica lá conversando sozinhos os dois, está chamando o pecado. Vamos sentar aqui, mamãe está ali passando, papai, está todo mundo passando ali, aqui a gente não tem perigo não. Não precisa papai sentar de junto não, basta ter vergonha na cara, papai está passando ali. E a gente aqui não vai ter perigo. Mas se ficou sozinho os dois, não tem para onde correr. Só se não for macho. Mas se é macho, ficou sozinho, já foi. Foi mulher mesmo, ficou sozinho, já foi. Então, corra do pecado. Não lute, porque José deixou exemplo a nós. Não ficou dizendo, mulher, sai mulher. Não, ele que saiu. Então a dona chega de você, com a roupa toda decotada, toda beleza, você está ali olhando, está vendo um negócio feio. Sai mulher daqui com essa roupa. Não, você que sai correndo dela. Se você é macho, você sabe, qualquer coisinha de fora, você sente vontade de pegar. Não é macho? Macho é assim, ele vê, ele quer pegar. Ele vê, ele deseja. Então você sai correndo dela. Não já sabe que ela não se compreende?
Se compreenda você, tome seu lugar, corra do pecado. Você sabe, né, bem, que não pode beijar na boca com a roupa toda provocante. Vai para junto do namorado com a roupa provocante dizendo, não pode beijar na boca, ela está chamando para beijar. A roupa está dizendo, venha. É ou não é, homem? É verdade ou não é? Vocês são homens para dizer que é verdade ou não são? Ou vocês não sentem nada quando vê uma mulher exposta? Se não sente nada, vai ter que ir ao médico, se cuidar. E se sente, manda ela tomar vergonha na cara. Não se incomode não, depois ela vai te agradecer por você ajudar ela a tomar vergonha na cara. Vocês sabem que sente, então por favor, diga, não diga vai tomar vergonha não, para não ficar com a inimiga pro resto da vida. Diga, minha filha, por favor, eu sou homem, eu estou repreendendo todo pecado, eu vou sair de perto de você. E saia. Não fique perto não, porque você vai cair. José, para não cair, correu. Mas nós estamos falando de mulheres, de um povo de jovens separados para o rei. É desse jeito. É desse jeito. Separado para o rei desse jeito. Então eu falei do primeiro grupo, do segundo, eu falei do terceiro. O terceiro grupo foi com Neemias para restaurar o muro de Jerusalém. O terceiro grupo, que está saindo de Babilônia, da escravidão persa, medo, de ser escravo de tudo, saindo para Jerusalém, os que quiseram voltar. O terceiro grupo foi com Neemias, para restaurar o muro. Então vejam, Zorobabel, o primeiro grupo foi com Zorobabel, foi para restaurar o templo. O segundo grupo saiu com Esdras para purificar o povo. E o terceiro grupo saiu com Neemias para restaurar o muro de Jerusalém. Porém, alguns ficaram. Porém, alguns não foram. Porque tinham perdido identidade, ficaram sem graça. Voltar para quê? Eu não sei mais nada da minha história, não sei mais nada de Jerusalém, vou ficar por aqui mesmo. E foi o que aconteceu com os antepassados de Esté, e é desse jeito que Esté ficou, nasceu ali, no exílio, e ficou ali. Mas Deus tinha um propósito, gente. Deus tinha um propósito. Então, se na sua vida está acontecendo essas coisas, na sua família, levar para você para um lugar que você nem queria ficar, mas não está nada bem aqui, Deus tem um propósito, está trabalhando na sua vida. Não se preocupe, seu pai levou para onde? Não, para aquela rua, para aquele bairro, estou morando ali naquele lugar, não queria. Deus tem um propósito, vocês são separadas para o rei e para o reino e ser amigos de Deus. Seja para onde for que seus pais o levarem, vocês são amigos de Deus. Eu quero dar uma explicaçãozinha aqui para vocês também. Vocês vão para a faculdade, quem não está vai para a faculdade, e muitos jovens chegam na faculdade, olha, adeus Bíblia não, que não liam mesmo, adeus igreja, templo, adeus papai, já chega negócio de Bíblia, negócio de igreja, estou noutra, viu? Partir para outra, sabe por quê? Porque não sabem, não estudam a Bíblia, não sabem nada sobre Bíblia. Aqui não está sendo apenas uma pincelada. Se vocês forem estudar o livro de Esté e toda a Bíblia, vocês vão ser fortalecidos para estarem na faculdade, trazendo todo domingo alguém, porque ninguém vai deixar de reconhecer você como alguém que é do reino, que é do rei e que é amigo de Deus e que é amiga de Deus. Se for alguém que estuda a palavra, é reconhecido como amigo, porque a palavra é que transforma, a palavra é que muda a nossa vida. Tem que ter todos os dias a leitura da palavra, todos os dias, uma sequência de Gênesis e Apocalipse, para você entender melhor a Bíblia. Então nós vemos que Esté agora está vivendo esse momento tão maravilhoso, porque surgiu algo diferente naquele reinado ali. O rei, vocês conhecem a parte que eu vou falar agora, que é o rei Assuero, que estava agora sem mulher, perdeu a mulher, porque a mulher que ele tinha havia desobedecido e ele teve que mandar embora.
Aí agora ele estava com o conselho dos seus conselheiros lá do palácio para fazer um concurso de beleza para ver qual seria a sua esposa. E a menininha improvável, criada com um tio. Quando é criado com um homem ou uma mulher, né, um casal, a coisa parece ficar melhor, não é? Mas com um tio. Para vocês verem, quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente dá desculpas. Ela fez tudo que foi necessário para se tornar uma filha do rei, uma pessoa separada para o rei, para viver no reino e para ser alguém que fosse amiga de Deus. Obediente a Mardoqueu. Obediente naquele período, mas o mais extraordinário era chegar no reino, né? É a mesma coisa, a dificuldade com muitos, né? Chegou na faculdade, já tinha a maldade dentro, mas chega na faculdade e obedecer. Nem faculdade ela tem. Eu obedeci a ele nem tem faculdade. Negócio de pai do ministério, negócio de mãe de ministério, nem faculdade tem. Esther foi diferente. Para ser separado, para realmente ser do rei, para ser do reino, do nosso Senhor Jesus Cristo, para ser amiga de Deus, tem que ser humilde. Não obedecer só quando está pé de chinelo, mas quando chega no doutorado, no mestrado. Chega no doutorado, no mestrado e continua obedecendo a um senhor idoso, que não teve faculdade, não teve nada, mas tem o poder do Espírito Santo. E seja também humilde para obedecer uma mulher que não tem faculdade, não tem nada, mas tem o poder do Espírito Santo. Porque Esther mostrou isso, para ser separada, para ser do rei, do reino e amiga de Deus. Ela obedeceu ao seu tio no palácio, ela agora já era rainha. Passou no concurso. Essa história você sabe, está lá no livro, essa parte não vou entrar nas minúcias, vocês lá leem todo e vocês vão entender mais ainda quando ler o livro de Esther, porque eu estou falando, você vai saber mais. Mas eu quero dizer algumas partes, alguns tópicos, como esse mesmo. Ela já está no palácio, ganhou do concurso, ficou sendo a esposa do rei, e agora o seu tio disse para ela, não diga a sua origem. Antes dela chegar lá, ele já tinha avisado. Não diga quem é você, não diga que você é judia. Ela podia, se achando, né, agora eu vou obedecer mais a ele, pode dizer mesmo, olha aí, ó, minha vida agora, eu era judia, maltratada, escrava, agora estou aqui uma rainha, contar a história dela se gloriando. Não contou, ficou calada, obedeceu. Depois vem agora a crise pior, os judeus estavam ameaçados de morte. Até aí, no palácio, ninguém sabia que Esther era judia, porque ela obedeceu ao seu tio Mardoqueu. E agora, ameaça para os judeus morrerem, porque havia um inimigo, esse Amã, que também vocês lendo ali vão saber, ele era amalequita, da descendência de amalequita, já era uma rixa de muito tempo com Israel. Então, com Israel, com os judeus. Então, quando ele estava ali no palácio, sabendo que Mardoqueu era judeu, então o ódio, a raiva aumentou. É por isso que tem que estudar tudo, fazer um pouquinho de teologia, para saber a história e levar a sério a palavra de Deus. Então, agora, aquele Amã, ele deseja a morte de Mardoqueu. A história está lá completa, vocês vão ver direitinho. E aí, o resultado, que Mardoqueu agora veste roupa de saco, que é o tio de Esther, veste roupa de saco, está lá chorando, se humilhando, pedindo socorro a Deus para poder não matar o seu povo. Ia ser todo destruído sem direito à defesa. Todo o povo judeu que ficou, estão lembrando que eu disse que alguns ficaram, não foram todos, mas todos que ficaram ali em pé, na província, né, na capital de Suzã, Esther e Companhia Limitada, todos eles, todo aquele povo judeu que ficou ia morrer. E Mardoqueu estava chorando.
E ele vai para Esther, que ele está assim, de lá do palácio, ela via ele passando, ele está assim de saco, chorando, aí mandou levar roupa para ele. Não, não é isso que eu quero não, eu quero que vocês saibam o que está acontecendo. O nosso povo, o povo judeu, está ameaçado de morte, e não pense que você está aí simplesmente para ostentar. É para um novo tempo. Você está aí para fazer o que está determinado por Deus. Você foi separada para um tempo de fazer as coisas que foram determinadas por Deus. Em todo tempo é assim para nós. Somos separados para fazer o que Deus determina para nossas vidas. Então você já sabe, está tudo escrito lá, que ele pediu para ela falar com o rei. E ela disse: se eu falar com o rei, ele me mata, que ele não me chamou se eu for entrar lá. Aí ele fala: não pense que se os judeus morrerem, que você, por ser rainha, não vai morrer também. Quem sabe você está nesse palácio para esse tempo? Quem sabe você está nessa faculdade para esse tempo? Para salvar aquela amiga que está ali olhando a cabeça aos pés, dizendo: ela é crente mesmo? Então renuncie à carne, faça como Esther: se morrer, morri. Se zombarem de mim porque eu agora vou ser crente de verdade, que zombem. Esther disse: se morrer, morri, vou até o rei. Quem sabe você está nessa faculdade justamente para trazer esses colegas para vir para os pés de Jesus, e até aqui você não fez nada. Ninguém viu diferença. Se vê diferença, se aproxima. Você é louca, é? Você está andando assim? Um menino tão bonito como esse, que menino lindo você é, e andando desse jeito. É já um motivo para você falar: é porque eu sou de Jesus. Mas não dá motivo para falar, não faz diferença, é tudo igual. Pronto. Mas você lembre, morra, mata essa carne, pelo amor de Deus, para fazer diferença. E o colega perguntar: por que você é assim? Você diz: porque eu fui separado para o rei, para o reino do Senhor Jesus, para ser amigo e não somente servo. Porque amigo ouve o Espírito Santo falando, amigo sabe as revelações de Deus. Então a revelação que Deus tem para nós, queridos, é essa, que está no novo tempo, no final, que está no final, e que a gente não pode mais brincar de Deus. As coisinhas que ele está falando que ele não pode deixar de fazer, vai deixar breve. E de uma maneira muito terrível. Então é melhor deixar agora. O que vem por aí, vocês sabem? Todos aí são inteligentes, têm celular na mão. O que vem no celular? Já viram como é que está a lua? Não é mentira da ciência, não. Está na Bíblia. Já viram como é que está o sol? Não é mentira da ciência, não. Está na Bíblia. Já viram todas as coisas que estão acontecendo na natureza? A ciência não está mentindo, eles estão colocando no celular as notícias e vocês estão vendo outras coisas. Porque se estivesse vendo isso, ia largar logo o que estão fazendo, porque sabe que se não largar por bem, vai largar por mal. Vai ter que largar. É melhor fazer por bem, fazer por Jesus, e não fazer porque o inimigo vai ceifar. Faça por Jesus, ele merece. Então é isso. Deus está mostrando para a gente que o reino dele, que ele é o rei, e que ele quer que sejamos amigos. Só depende da gente querer. Está vendo que eu não vou deixar isso? Não vou deixar. Não posso, não consigo. Vai deixar. Não é melhor deixar por Jesus? É melhor deixar por Jesus. Está vendo que eu não consigo? Consegue. Com Jesus você consegue. Com Jesus você consegue. Esther era jovem, não era uma velha, era jovem. Ela pôde deixar a vida dela em risco. Eu sou tão jovem, morri agora, arriscar minha vida. Não, se morrer, morri. E foi falar com o rei. E foi vitoriosa. E ganhou uma nação. O contexto de Esther é muito lindo.
tudo que ela passou, e mais lindo ainda, ela ter superado tudo e se tornar uma amiga de Deus. Que vocês sejam amigos de Deus, que estejam deixando tudo por Deus. Amigo é aquele que faz tudo pelo outro, né? Se eu vou confiar em amigo, é aquele que deixa tudo que não é agradável a mim. Se você é minha amiga, viu? Você deixa tudo que não é agradável a mim para poder me alegrar. Amigo é assim. E eu também tenho que fazer tudo que é agradável a você, tudo que for legal que você gosta, para agradar você. Eu estou falando em termos de coisas espirituais, que é claro que não é tudo de mal que você gostar, mas tudo de bom que vier da parte de Deus, que você gosta, eu vou fazer para me alegrar. E tudo a mesma coisa vice-versa, porque isso é amigo. E outra coisa, se você não obedece a uma pessoa que você vê, vai obedecer a Deus, já terminou meu tempo. Acabou, que agora é ele. Então falou, eu já sabia. Eu já estava que já estou encerrando. Mas estou encerrando. Então, aí ele mandou falar e já me esqueci de verdade. Faz super agradável, mas entrando em uma parte. É para finalizar mesmo. Então, é uma parte para finalizar, mas fica sem essa parte. Então, nós já sabemos. Eu quero deixar para você também essa informação em relação ao livro de Esther, porque é bom vocês saberem. Está falando de faculdade, voltando. Então, na faculdade, eles querem ver sabedoria, eles vão mostrar defeitos da Bíblia, coisas erradas da Bíblia que eles encontram lá, os mentirosos, os ateus, os materialistas. Então, vocês têm que saber dessas coisas. Jovens, vocês são fortes. Mostra motivo para essas pessoas virem ao culto com você. Mostra motivo para os seus colegas, pelo menos vir ao culto, mesmo que não se converta, mas ouvir a palavra. Dá um motivo. Então eles estão lá falando muitas coisas que não são legais, principalmente da Bíblia. A Bíblia, vou dizer para vocês, a Bíblia hebraica é totalmente diferente da Bíblia cristã. Eles vão apresentar essas coisas. Está vendo que a Bíblia é errada? A hebraica é assim. E eu disse, se você também está ligado, negócio de ser crente, é assim lá, vocês sabem disso. E vocês respondem o quê? A Bíblia hebraica é totalmente diferente da Bíblia cristã. E aí, vai responder o quê? O livro de Esther, por exemplo, é diferente na Bíblia dos católicos romanos e católicos ortodoxos. Obrigada. Esse livro de Esther, por exemplo, ele é diferente na Bíblia dos católicos romanos, dos católicos ortodoxos de nós, crentes. É diferente. Aí eles apresentam isso. Você diz o quê? O que é que você diz? Está vendo aí? Ó? É diferente do católico ortodoxo, é diferente do católico romano, é diferente do que está vendo você é boba, está negócio de Bíblia. E vocês respondem o quê? O que é que responde? Aí vocês vão mostrar para eles o seguinte: a primeira tradução da Bíblia em grego é a Septuaginta. Mostra a ele os seus conhecimentos. A primeira tradução da Bíblia foi em grego e tem o nome de Septuaginta. A segunda tradução da Bíblia é em latim, que é chamada Vulgata, que é a Bíblia do católico, traduzida em latim. Você tem que saber, tem que estudar. Jovens, vocês são fortes. Eu quero ver juventude lá na Rede de Mulheres. Mulheres levando outras mulheres. Jovens, vocês que estão na faculdade, cadê as colegas de faculdade? Tem que saber Bíblia, tem que saber a explicação das coisas que eles vão mostrar a vocês e que vocês não sabem. Talvez até saibam mais do que eu, graças a Deus. Então, ótimo. Mas se não souber, vá pegando aí isso, viu? Tem a Bíblia Septuaginta, tem a Bíblia Vulgata, que é do católico. A Bíblia católica, o livro de Esther, é antes de Macabeus. Vocês sabem quem é Macabeus? Alguém fala? Macabeus, que é? Porque ali a Bíblia, o livro de Esther, lá na Bíblia do católico, ela vem antes dos Macabeus. Quem é o Macabeus? Já estou dando um brinde aqui para quem souber quem é Macabeus. O que era Macabeus?
Era um bichinho? Era um livro que não tem na nossa Bíblia. Você não sabe que na nossa Bíblia tem alguns livros que não estão? Que tem na católica e no nosso não tem? Tem que saber. Na faculdade tem que falar essas besteiras todas e vocês não sabem responder. Os livros apócrifos, que esses livros, eles são verdadeiros, mas não são inspirados. É como um livro de história, de geografia, que você estuda, que acredita, sabe que foram coisas que aconteceram, mas não foi dirigido pelo Espírito Santo, foi sabedoria do homem. Coisas que eles copiaram, que aconteceram na época que eles escreveram. Então, na nossa, a gente não colocou, tirou esses, para não confundir nossa cabeça. Só deixa somente os livros inspirados por Deus, que são 66 livros, né? E os outros livros que tem na católica não tem. Aí você vai encontrar e vai dizer, olha aí, o livro de Esther, no católico, é antes de Macabeus. No do protestante, é antes de Jó. Tá vendo que a Bíblia é confusão? Você começa, não sabe dizer nada, fica aí. Daqui a pouco é medo, né? Quanta coisa errada, eu de bobo, esse tempo todo minha mãe estava com Bíblia na minha vida, cresci nesse negócio e agora eu chego na faculdade e estou sendo esclarecida. Está sendo confundida, porque não estuda, não se prepara para estar vivendo para o rei e para o reino. E sendo amigas de Deus, amigos de Deus. Tem que se preparar, tem que estudar profundamente. Aquilo que eu coloquei de Gênesis Apocalipse não é nada, tem que ser muito mais. Vocês pegam ali só por base, só para se estimular, é para estudar muito mais. De Gênesis Apocalipse está lá no YouTube, para vocês somente se despertarem para estudar mais. Ali só tem só um estímulo, é estudar, porque não pense que o diabo está de brincadeira não. Estão esperando por vocês nos doutorados, no mestrado, para tirar do reino, para levar do reino da luz, para levar para o reino das trevas. E vocês vão ficar separadas para o reino do Senhor Jesus Cristo, para Ele que é o nosso Rei, e vão estar sendo amigas dEle, porque vão viver a palavra. Tudo que acontece que não está bem é por falta de estudo da palavra. Toda vez que você disser que não consigo, não posso, é porque não estuda a palavra. Se estudar a palavra, vai poder todas as coisas, porque você pode todas as coisas daquele que Ele fortalece. Então vocês são o que mesmo? Separadas para o rei e para o reino, deixando de ser apenas servos e sendo amigos de Deus. Quem trouxe caderno anotado aí, traga aí, por favor, a filhinha rapidinho. Ninguém copiou tudo. Pega um brinde rapidinho. 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 Pronto, até ali dele. É até